Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de 1 hora ou 2. Existem 2 dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura, somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Have you woken up? Ou você já acordou? Isso acontece com os sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... End of the dream. Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem 4 tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Devi é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. It is true. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só. Se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não, Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso, pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama.
Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de 1 hora ou 2. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho. Em um nível é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas 3 coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas... E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas 3 coisas. Se você prestar atenção, você verá, terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá. Todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la. Existiram muitos yogis no passado, que ainda existem de certa maneira. Essas pessoas são conhecidas como nirmanakayas, aquelas que criam o seu próprio corpo, talvez 100 anos depois. Então,
quando você tiver deixado o seu corpo físico, então, de repente, o tempo não é mais uma questão. É possível viajar no tempo? Especialmente quando a gente ouve que Babaji vive há uns 1000 anos nos Himalaias e coisas assim. A gente escuta essas coisas, então estou curiosa. O que você acha disso? É assim. Alguém disse alguma coisa sobre Babaji ter voltado e... Então, todo mundo começou a falar dele. Começaram a fazer filmes sobre ele e todo mundo começou a vê-lo por toda parte. A razão pela qual eu sempre evito falar de algo que não está na experiência das pessoas é porque as pessoas não têm domínio ou não têm controle sobre a imaginação delas. Elas terão muitas alucinações. 90% da religião se tornou alucinação porque as pessoas não têm controle sobre a imaginação delas. Não é? Veja. Digamos que agora eu comece a falar sobre anjos. Você vê todas essas nuvens brancas passando. No momento em que você fala de uma coisa da qual as pessoas não têm experiência, você vai perceber isso em qualquer grupo de pessoas. O mais estúpido vai ver primeiro. O inteligente vai se sentar lá e ficar se perguntando: que diabos está acontecendo? Mas a pessoa mais idiota verá anjos e Deus e tudo mais instantaneamente. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade ou não? Simplesmente porque elas não têm domínio sobre a imaginação delas. A imaginação simplesmente voa. Imediatamente elas começam a ver. Elas não estão mentindo, elas começam a ver. Porque não têm controle sobre a própria imaginação. Então, eu não quero falar de Babaji dessa maneira, porque muita coisa aconteceu em nome dele. Mas isso é possível? Existiram muitos yogis no passado, que ainda existem de certa maneira. Eles mantêm a parte sutil de seus corpos intacta e apenas a deixam quieta. Toda vez que eles sentem que é necessário, eles são capazes de recriar o velho corpo. Eles são chamados de Nirmanakayas. Essas pessoas são conhecidas como Nirmanakayas, aquelas que recriam o próprio corpo. Acredita-se que Gautama, o Buda, seja um dos Nirmanakayas. Existem vários outros que recriam o próprio corpo exatamente como ele era, um corpo jovem como eles gostavam. Talvez isso fosse 100 anos depois, 1000 anos depois, qualquer que seja o número de anos, porque o número de anos não é mais uma questão. O que você chama de tempo é, para este corpo, um tipo de tempo. Para outro corpo, outro tipo de tempo, não é? Veja, para o seu corpo, 10 anos é esse tanto, 20 anos é esse tanto, 30 anos é esse tanto, 70 anos é esse tanto. É desse jeito. Para um cachorro, o que é um ano para você? Talvez seja 15 na experiência dele, não é? Se você pegar um inseto. Talvez o que é um dia para você seja 50 anos para ele, porque em 2 dias ele já era. Portanto, a experiência do tempo e a maneira como a vida experiencia o tempo é muito diferente. Na vida deste planeta, 100 anos podem ser apenas um segundo. Não sabemos o cálculo, mas é muito pequeno, não é? Portanto, isso não acontece apenas da perspectiva humana. Não é uma questão de comparar tudo com o nosso tempo de vida e chegar a isso. Mesmo na perspectiva da vida dessa criatura, é assim. Talvez não da mesma maneira como nós calculamos, mas é diferente na perspectiva dela. Então, quando você atravessa as limitações do que é físico e da mente lógica, o tempo não é mais uma questão. Você vai ver que quando você atinge um certo estado de experiência interior, você se senta lá. Se você se sentar lá por 1 hora, 2 horas, parece apenas 1 minuto. O tempo sempre foi uma experiência relativa. Mesmo na sua vida,
no processo normal da vida em si. Num dia específico, você está muito feliz. 24 horas passam assim, não é? No outro dia você está infeliz. 24 horas parecem um ano, não é? Portanto, o tempo é sempre uma experiência relativa. À medida que suas energias se tornam mais intensas, você vai ver que o tempo voa cada vez mais rápido. Se você está num estado muito intenso, 24 horas parecem apenas um minuto. Elas simplesmente passam. Então, porque quando você vive intensamente dentro de você, um ano passa. Como um piscar de olhos. Sabe, você não sabe o que está acontecendo. Antes que você vire e veja, anos se passaram, porque você está vivendo intensamente. À medida que você se torna mais e mais intenso em sua experiência, você verá que o tempo passa assim. Portanto, quando você deixa o corpo físico, o corpo terreno que você pega da terra, então o tempo não é mais uma questão. O que você pensa como 100 anos depois não é nada, é apenas um momento depois. Então talvez ele tenha voltado apenas um momento depois, mas você pensa que ele voltou 500 anos depois. Na experiência dele, ele apenas deu a volta e retornou. Mas na sua experiência, isso foi 500 anos depois. Então, quanto mais eu falo disso, mais sem sentido isso se torna. Porque há um ponto para além do qual você não pode falar de forma lógica. Hoje em dia, você sabia que a ciência moderna está falando de lógica difusa? Lógica difusa significa sem lógica. Mas eles não estão dispostos a admitir que estão se tornando ilógicos. É uma vergonha para um cientista ser ilógico. Então eles estão descobrindo novas palavras. E estão dizendo que é uma lógica difusa. Se é difuso, não é lógico, não é? Então, se falarmos mais disso, nós nos tornaremos difusos. Coisa mais simples que no momento é moda no mundo é: se você vier ao nosso ashram, todas as pessoas lá que são imensamente ativas fisicamente comem às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, 2 refeições. Quantos médicos têm me dito que elas morrerão de desnutrição, que acontecerá isso, que acontecerá aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu como apenas uma refeição por dia na maioria dos dias. Eu como uma boa refeição e isso é tudo. E os médicos me dizem, não, Sadhguru, a maneira como você está viajando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você precisa comer pelo menos uma vez a cada 4 horas, alguma coisa você precisa comer. Eu digo, me deixe em paz, eu estou indo bem. Mas agora, uma grande universidade nos Estados Unidos veio com isto que chamam de jejum intermitente. Isso não é bobagem, é bom. Porém, eles redescobriram algo que nós já sabemos desde sempre. Agora, todos estão dizendo que deve haver um intervalo de 16 horas. Aí então, todas as suas doenças desaparecerão? Mas que diabos, nós temos dito isso todos esses milhares de anos? Uma simples coisa é: existem muitos aspectos nisso, psicológicos, fisiológicos, mas agora o câncer está em ascensão no mundo. Uma célula cancerígena é como um criminoso na sociedade, todos nós temos em nossos corpos. Somente se elas se tornarem, se a concentração delas se tornar maior do que deveria ser, ou se elas se unirem e se posicionarem em um só lugar, elas se tornam como crime organizado. Existem batedores de carteira em Kochi, eu tenho certeza. Olá? Existem criminosos de pequeno porte operando individualmente, operando em dupla ou trio. Não levamos isso muito a sério, deixamos para lá porque isso acontece. Mas suponha que centenas deles se organizem em um crime organizado. Agora iremos combater. Porque sabemos que agora isso se torna uma ameaça para a sociedade. Da mesma forma, células cancerígenas também são assim. Criminosos, elas estão se movendo por aí, causando alguns danos. O único problema delas é que, neste momento,
Elas estão, de modo geral, comendo cerca de 8 a 12 vezes mais do que as outras células estão comendo. Portanto, se você simplesmente der um intervalo suficiente entre uma refeição e outra, a maioria delas morrerá porque não conseguirão sobreviver. Isto é algo que nós temos falado desde sempre, porém agora eles descobriram isso com uma pesquisa de $1 bilhão. E eu tenho visto centenas e milhares de pessoas que só se tornaram bem e saudáveis simplesmente porque não estão sempre abastecendo quando o tanque está transbordando. No Yoga Center, o tempo todo as pessoas estão fisicamente ativas. Então todo mundo está faminto por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Eles estão extremamente famintos. Mas nós aprendemos a viver com isso. Porque estômago vazio e fome são duas coisas distintas. A fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Porém, estômago vazio é algo bom. Nas ciências iógicas, hoje a ciência moderna também está se alinhando com isso, mas o que nós sabemos por experiência própria, você gastará $1 bilhão para chegar lá. Porque a pesquisa é tudo sobre quantos milhões de dólares, é assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam no seu melhor somente quando o seu estômago está vazio. Portanto, nós sempre nos certificamos de comermos de tal maneira, sempre que comermos, o nosso estômago deve sempre esvaziar-se dentro de 2 a 2h30, no máximo. Portanto, nós vamos para a cama com fome, sempre. As pessoas acham que elas não conseguem dormir, elas conseguem dormir. Em média, durante 25 anos, em média, eu só dormia cerca de 2h30 a 3 horas. Hoje em dia, eu estou ficando um pouco preguiçoso e dormindo algo entre 3h30 a 4h30. Apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando eu falo em volume de viagens, se eu disser meu volume de viagem nos próximos dias, você cairá da cadeira? Sim. Devo dizer a você? Não, não é necessário. Porque nos próximos 10 dias eu vou estar em 5 países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Portanto, você é capaz de manter isto de pé simplesmente porque você não come demais. Isso é muito importante. Todo mundo come 2 refeições, eu geralmente só como uma refeição. Entre 4h30 e 5 da tarde, porque eu não gosto de me sentar em frente ao prato e me preocupar com quanto comer, eu gosto de comer bem. Então, entre as 4h30 e 5 da tarde, se eu comer uma refeição, a próxima será somente no dia seguinte. Isto é suficiente? Eu pareço bem? Olá? Porque para qualquer correção e purificação que precise acontecer no corpo, seu estômago necessita estar vazio, isto é muito importante. Caso contrário, a purificação ao nível celular não acontecerá. Você acumula coisas e depois tem todos os tipos de problemas. Quando você não toca na comida, você não sabe o que é. Se a comida não é boa o bastante para ser tocada, então eu não sei como ela seria boa o bastante para ser comida. Então nós não deveríamos ter escutado nossas mães e deveríamos comer com os dedos, porque tocar no nosso alimento nos ajuda a manter contato com ele. Você pode... A higiene de suas mãos está inteiramente em suas mãos. A higiene do garfo não está inteiramente em suas mãos. Isto é verdade. E ninguém mais, além de você, usou estas mãos. Portanto, existe uma garantia sobre o quão limpa ou não elas estão neste momento? O garfo, você não sabe quem o usou, como eles o usaram, para o que eles o usaram, e tudo o que eles precisam fazer é limpar com um guardanapo e entregá-lo a você, e ele parecerá super limpo. Acima de tudo, você não sente a comida. A primeira coisa que tem sido ensinada para nós é, se a comida aparecer na sua frente, mantenha suas mãos sobre o alimento por alguns instantes, só para sentir como o alimento está. Se algo aparece no meu prato, se eu simplesmente sentir aquilo, eu sei o que comer e o que não comer. O que eu não devo comer, eu não provo e depois rejeito, eu simplesmente não como, porque minhas mãos são o primeiro nível. Não provo no sentido de que a língua saboreia, mas eu conheço o alimento. A primeira coisa é conhecer os alimentos. Você quer conhecer uma pessoa, você vai dar um aperto de mãos? Eu normalmente evito isto, mas... Essa é uma boa estratégia.
mas a comida que irá se tornar uma parte de você. A primeira coisa são suas mãos, mesmo que você não a toque fisicamente, apenas estando consciente e estando ali, isso claramente lhe diz como o alimento vai se comportar dentro de você. Se este alimento em particular, neste dia em particular, se ele deve entrar em você ou não. Porque o seu corpo não é a mesma coisa todos os dias. A cada dia, a cada momento, ele é diferente. Se você sentir a comida, você simplesmente sabe se este alimento deve ir para dentro de você neste dia ou não. Se esse tanto de consciência for trazida, nós não temos que ir e dizer às pessoas o que elas devem comer. A cada refeição, elas devem decidir o que elas devem comer naquela refeição. Não existe uma prescrição que diga isto é o que você deve comer durante toda a sua vida. Isso faria se sentir muito claustrofóbico, eu só posso comer isso. Sua seleção de alimentos e consumo de alimentos também deve acontecer conscientemente. Mais do que o que você come, como você come é também igualmente importante. Quando eu digo como você come, estas são todas substâncias vivas. Cada uma delas tem uma vida própria, quer seja uma planta, um animal, um vegetal. Cada uma delas teve uma vida própria. Agora, de certa maneira, você está fazendo disso o seu alimento. Você os deve consumir com o máximo de gratidão. Se você se aproximar com um certo senso de gratidão e reverência para com o alimento que você come, quando eu digo reverência, isso pode soar demasiado para você, mas eu lhe pergunto. Digamos que o coloquemos em um quarto e você não teve nada para comer por 5 dias. Se Deus aparecer na sua frente, o que você lhe pedirá? Comida? Portanto, isso é o quão importante ela é. Você deve compreender que a comida em seu prato não é apenas uma substância, não é um material, não é uma mercadoria, ela é vida. É o material que faz a vida para você. Portanto, você deve tratá-la como tal. Neste momento, quando está no prato, quando está lá longe, ela não tem valor, mas no momento em que você a consome e ela se torna a sua carne e o seu sangue, agora de repente ela é de enorme valor. Por que nós vivemos assim? É muito importante que quando ela chega no seu próprio prato, você deve tratá-la como uma parte de si mesmo. Com grande reverência você deve consumir. A simples maneira pela qual você consome, se você mudar isso, a comida se comportará muito diferentemente dentro de você. Isso é o que consciência significa. Se as pessoas dizem, sua consciência não tem impacto em sua vida, somente as estruturas químicas têm impacto, eu sinto muito por elas, porque não é assim que a vida funciona. A consciência humana tem um íntimo e profundo impacto em tudo que nós tocamos, especialmente a comida com a qual fazemos de uma outra vida uma parte de nós mesmos. Quando nós estamos fazendo um ato destes, é muito importante que nós tratemos isso com a máxima gratidão e reverência. Quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito e mau hábito. Hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que nós somos capazes de fazer coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser um humano, que nós podemos fazer todas as coisas conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Cada coisa que podemos fazer conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente aquele ser humano parece muito refinado e maravilhoso. Somente porque alguém caminha e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo? Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábitos significam realidades fixas, onde você não tem que pensar. Você se levanta pela manhã e aquilo vai acontecer com você. Não tente automatizar sua vida. Isso não é eficiência, essa é a eficiência da máquina. Este aqui, supostamente, deve funcionar de forma inteligente e consciente. Ninguém está esperando que funcione como uma máquina. Portanto, sobre alimentos e tal, os alimentos devem ser adequados para o corpo para o qual comemos. Ele é para o corpo. Este é o material de construção para este corpo, a comida que você está comendo. Qual é o alimento apropriado? Infelizmente, está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente, nós comíamos muito sensatamente neste país, mas estes milhares de anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares e hoje a dieta nacional é pizza ou pasta. Qual é? Qual delas? Eu não sei, ambas estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo nosso bom senso sobre a comida. Definitivamente é hora de buscar qual é a coisa mais adequada. Se eu falar sobre essa comida, é um processo muito longo, mas
Você deve fazer experiência com o alimento, não somente através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê, apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer este alimento. Se ele se sente como se quisesse ir para o túmulo, este não é um bom alimento. Se ele se sente como se quisesse estar ativo após comer aquilo, exceto café, porque é um estimulante. Se você come um alimento e seu corpo se sente muito ágil e vivo, isso significa que é um bom alimento, o corpo está gostando dele. Se você come algo e ele se sente entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ele, esta é a razão pela qual ele se sente entorpecido. Portanto, apenas com base nisso, existe um tanto, quero dizer, esta é uma maneira muito simplista de colocar as coisas. Eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os campos do amor para serem engravidadas, pensando que produziriam uma superhumanidade. Eles investiram 100 milhões de dólares. Agora essas coisas estão sendo impulsionadas por forças comerciais, mexendo com a substância fundamental da vida. Dessa forma, nós pagaremos um preço. Veja, mexer com os fundamentos da vida. Se você soubesse tudo sobre isso, talvez fosse ok fazer algumas coisas, mas neste momento essas questões estão sendo impulsionadas por forças comerciais. Eles investiram 100 milhões de dólares, estão com pressa para trazer isso ao mercado o mais rápido possível, porque as coisas estão pesando para eles. Essa não é a maneira de fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, se é que devemos fazer de tal forma que não haja pressão para colocá-la em uso, sem realmente termos 100% de certeza do que estamos fazendo com isso. Agora, o que estamos pressupondo em tudo isso é que estamos pensando que se você tiver uma boa genética, você se tornará um ser humano fantástico. Isso significa que você é um maldito racista? É melhor entender isso? Adolf Hitler criou, naqueles dias, o que era chamado de campos do amor, porque ele acreditava que seus soldados alemães, que supostamente eram arianos ou o que quer que fosse, eram as pessoas mais bem criadas. Então eles encontraram por toda a Europa, eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os campos do amor para serem engravidadas pelos soldados alemães às centenas, pensando que produziriam uma super-humanidade. Não, você pode ter, seja lá o que for. Seu pai pode ser forte como um touro e você achar que é uma ótima genética. Isso não significa que você produzirá um grande ser humano. Não. A vida não funciona assim. Você está desconsiderando todo o resto? Quando sua mãe te carregou no ventre com o máximo de amor e o que isso fez à criança, você está esquecendo? Você acha que é apenas a genética estúpida que está fazendo tudo? Basta olhar na mesma família. Nascidos dos mesmos pais, os filhos são do mesmo jeito? Com a mesma genética? Besteira. Um está lá, outro está aqui. Não é mesmo? Então estamos desconsiderando o impacto da consciência, o impacto das emoções humanas, do pensamento humano, das atmosferas que criamos. Então nada disso é relevante, apenas manipular a genética. Houve uma grande controvérsia na Índia sobre plantas geneticamente modificadas. Veio o algodão GM, depois veio a berinjela GM. Eu estava tentando entender o que era isso. Então, em uma das principais empresas que está fazendo isso, eu encontrei esse cara e perguntei a ele: o que é isso? O que é que você está manipulando? Tudo o que eles estão fazendo com os vegetais, principalmente o problema quando você cultiva culturas de vegetais de ciclo curto, 3 a 6 meses, seja qual for o tempo da vida daquela planta, para obter o rendimento máximo, um dos maiores impedimentos são os insetos e outras coisas, que eles precisam comer algo, eles vêm pela planta.
Eles geralmente não vêm pelo vegetal, eles gostam da folha. Esta é uma boa parceria entre nós e eles. Eles comem a folha, nós comemos o vegetal. Mas se eles comerem folha demais, então não haverá muito vegetal? Esse é o nosso problema. Então temos tentado fazer uma guerra química contra eles. Pulverizamos o lugar inteiro. A coisa mais irresponsável que fizemos no planeta é que nossos aviões têm pulverizado inseticida, matando simplesmente tudo. Então, para evitar isso, porque vimos que isso é ruim, agora pensamos, seja lá o que for que o inseto esteja vindo buscar naquela folha em particular, nós tiramos isso com engenharia genética ou tornamos o gosto amargo para o inseto. Veja, o inseto tem paladar. O inseto quer comer essa folha porque ela é suculenta, é nutritiva para ele. Então você a torna amarga. A folha se torna amarga, não o vegetal, apenas a folha. Por causa disso, o inseto não será capaz de comer a folha. Mas então eu pensei, e é uma solução permanente? Ele disse, não, Sadhguru, a cada temporada temos que reengenhar isso, porque dentro de 3 meses, o inseto encontra uma nova solução para si mesmo. Ele aprenderá como tornar o amargor em algo saboroso. Agora você precisa reengenhá-la novamente. Então, lentamente, o que está acontecendo é que em 8 a 10 anos de engenharia genética de uma planta específica, digamos, você produzirá um super inseto com o qual você pode não ser capaz de lidar um dia. O inseto se tornará tão versátil que você pode não ter nada para matá-lo ou para evitá-lo. Então, o inseto está evoluindo mais rápido que sua inteligência, porque é a sobrevivência dele. Ele está evoluindo rapidamente e se modificando. Então, eu disse, o inseto não está ficando cada vez mais forte? Ele disse, sim, é incrível o quão fortes estão se tornando. Então, o que acontecerá daqui a 50 anos? Você terá insetos que não saberá como lidar? Se o inseto pode mudar suas papilas gustativas, se o inseto pode mudar isso e aquilo, suponha que ele decida, porque você está fazendo tudo isso, um dia ele decida que se tornará deste tamanho. Aquele pequeno inseto ficou assim? Então o que você fará? É uma possibilidade? Perguntei a ele. Ele está profundamente imerso nessas coisas. Ele disse, não podemos dizer que não é possível. É possível? Um dia o inseto pode decidir, este tamanho e esta forma de fazer as coisas não são bons. Se ele for deste tamanho, se ele ficar deste tamanho, então será um jogo completamente diferente? Então, estamos mexendo com coisas com pedaços e partes de informações. Não conhecemos todo o panorama de como o material genético está funcionando, não apenas no ser humano, mas em tudo ao nosso redor. Suponha que você manipulou a genética. Esta é uma possibilidade sobre a qual alguns cientistas estão falando. Uma genética manipulada significa, digamos que seja assim, sua tia teve câncer, a mãe dela teve câncer, sua avó teve câncer. Então vamos manipular sua genética de tal forma que você não terá câncer. Essa é a ideia dessa manipulação. Com essa manipulação, é muito possível, e eu acho que já está se manifestando de tantas maneiras diferentes. Uma coisa é que os níveis de alergia podem aumentar muito. Existem tantas pessoas nos Estados Unidos que são alérgicas à luz do sol, alérgicas à lactose, leite, alérgicas ao nosso amendoim. Alergia significa, eu não sabia disso, eles estavam explicando no avião. Veja, me deram algumas nozes de macadâmia horríveis no avião. E eu disse, eu não vou comer essa noz. Vocês têm algum amendoim, ou seja lá como vocês chamam? Não tem neste avião porque há uma pessoa que é alérgica. Se ele é alérgico, qual é o meu problema com isso? Não é assim, se você abrir o pacote, ele morrerá.
Sério? Se você apenas abrir o pacote aqui, o homem que está sentado em outro lugar, apenas com cheiro disso, ele sufocará e morrerá? Você pode acreditar nisso? Isso não é necessariamente por causa da modificação genética na pessoa, mas substâncias, produtos químicos e outros entrando no sistema estão fazendo essas coisas? Então, uma das possibilidades é que você pode se tornar alérgico ao ar que respira? Então, isso é bom? Porque se eu estiver fabricando tanques de oxigênio, acho que este é um ótimo desenvolvimento de mercado, porque eu vou vender milhões dessas coisas. Quem te disse que você precisa beber 3 litros, 4 litros de água por dia? Aqueles que estão vendendo água? Sim. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Um certo nível de sofrimento não é apenas um processo emocional e psicológico, é um processo muito físico. Como conduzir isso graciosamente bem? Encontre a plenitude do que é esta vida. Estou em processo de divórcio e parece que uma parte de mim está morrendo. Como posso superar essa dor e seguir em frente com a vida? Você precisa entender isso. O que você chama de eu, neste momento, é uma quantidade enorme de memória. Seu corpo é desse jeito simplesmente por causa da memória genética que ele carrega. Você tem o nariz da sua mãe, a aparência do seu pai e algo mais do seu avô, simplesmente porque o que você chama de seu corpo é um complexo aglomerado de memória. Uma memória muito antiga reside em seu corpo. O que você chama de minha mente é 100% memória neste momento. Portanto, você é um enorme amontoado de memória de muitas maneiras. E a memória entra em você de maneiras diferentes. Através de todos os 5 sentidos você acumula memória. O que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você degusta, o que você toca. De todas essas 5 maneiras diferentes de acumular memória, o que você vê e o que você toca são as formas de memória mais profundas. Especialmente o que você toca cria um determinado nível de memória no sistema. Portanto, quando você diz um cônjuge, você o tocou e haverá um certo nível de memória. Agora, 2 pessoas que compartilharam as suas emoções, o seu corpo, as suas sensações e a sua moradia, porque 2 memórias se fundiram de várias maneiras, separadas é quase como despedaçar a si mesmo. E isso não vai ser fácil por várias razões. Mas ao mesmo tempo, o fato de você estar se divorciando significa que você quer acabar com essa memória de alguma maneira. Talvez não apagar essa memória, mas alguém que foi seu cônjuge, alguém que de muitas maneiras fez parte da sua vida, lentamente, por qualquer que seja o motivo, você começou a experienciá-los como uma bagagem que você não quer carregar. Então, você quer deixar a bagagem de lado, mas descobre que a bagagem não é algo que você carrega voluntariamente, ela é algo que está grudada compulsivamente a você. Portanto, quando qualquer coisa que esteja grudada em você compulsivamente, se você tentar arrancá-la, haverá dor. Mesmo que você tenha quase chegado a um ponto em que não consegue mais suportar a pessoa, ainda assim dói. Simplesmente porque você está tentando arrancar uma memória que é você.
Porque você é um agrupamento de memória, a memória foi construída a partir do seu cônjuge, você não consegue se livrar disso assim de uma hora para outra. Se você fizer isso, mesmo mentalmente e psicologicamente, se estiver preparado para fazê-lo, ainda verá que todo o sistema irá passar inevitavelmente por um certo nível de sofrimento. Mesmo que de forma emocional e psicológica você esteja em um estado de equilíbrio que lhe permita lidar com isso, o sistema passará por um determinado processo. Especialmente quando você é afastado de seu cônjuge, seja pelo divórcio ou pela morte, você verá que a memória dentro do seu sistema é muito mais forte quando o cônjuge não está presente. Principalmente quando for pela morte, você verá que a memória de seu cônjuge está presente em cada célula de seu corpo. Se vocês viveram tempo suficiente juntos, não é simplesmente um processo emocional e psicológico, é um processo muito físico. Portanto, o divórcio é uma morte voluntária. Você decidiu matar algo que é uma parte de você de alguma forma. É por esse motivo que, tendo essa compreensão da existência e da maneira como o sistema funciona, que sempre lhe disseram, até que a morte os separe, você não vai se separar. Porque há uma memória física e o corpo não tem o equilíbrio da mente. A mente pode decidir e dar a volta por cima, mas o corpo não consegue. Quanto mais memória você acumula nele, mais confuso ele fica. Portanto, com um tipo de memória, o corpo lida muito melhor. Agora que você decidiu se divorciar, seja lá por quais motivos, os quais eu não quero me aprofundar, se isso puder ser evitado, seria melhor. Mas por alguma razão, você chegou a essa situação em que isso tinha de acontecer? Você precisa entender que o divórcio, essencialmente, significa que você optou por matar algo que faz parte de você, porque o que você chama de eu é somente uma certa quantidade de memória. Agora, como conduzir isso graciosamente? A maioria das pessoas acha que a melhor maneira de conduzir um divórcio é imediatamente entrar em outro relacionamento e um outro relacionamento do mesmo tipo. Não, você causará muito mais conflito e turbulência no sistema fazendo isso. É extremamente importante que o corpo tenha tempo suficiente para trabalhar essa memória, que o corpo tenha tempo suficiente para manter a memória a uma certa distância. Caso contrário, você vai se colocar em uma posição em que estar alegre e em paz se tornará algo muito difícil de ser realizado em sua vida. Portanto, conduzir esse processo graciosamente é muito importante, assim como é importante conduzir cada aspecto de sua vida graciosamente e bem. Você só está se divorciando do seu cônjuge. Não precisa se divorciar de si mesmo, mas você precisa entender isso. Você já se divorciou de si mesmo, você está praticamente divorciado de si mesmo. A sua existência foi nutrida pela criação de um vínculo, uma parceria, ou um aprisionamento, dependendo de como você o conduziu, para você se sentir completo de alguma forma. A maioria das parcerias dessa natureza é formada porque sozinho você se sentiria insuficiente, incompleto. Mas a vida não é assim. Este é um processo de vida completo por si só, não precisa de nenhuma assistência externa. Portanto, agora que você chegou a essa situação, está na hora de se voltar para dentro e ver. De qualquer forma, você está passando por um divórcio que poderia ter sido evitado, mas está acontecendo. Então, você pelo menos não se divorcie de si mesmo. Quando eu digo você mesmo, não é a parte da sua memória, aquilo que a memória acumula, aquilo que é fundamental para a sua criação. Você, como uma existência, você como um ser, não permaneça divorciado disso. Está na hora de você encontrar a plenitude do que é esta vida. Está na hora de descobrir que esse ser é um ser completo, que não precisa de nenhuma existência exterior para ser da maneira que é. Para conduzir a nossa vida na sociedade, talvez possamos precisar, nós somos interdependentes, mas a existência fundamental deste, o equilíbrio que este é, o espaço que este é,
A possibilidade que este é um processo completo por si só. A nossa interdependência é apenas baseada nas nossas demandas exteriores, mas a nossa existência interior é completa por si só. Você está se divorciando do seu cônjuge, o que é ruim o suficiente. Não se divorcie de si mesmo. Your dreams, goals and desires. Seus sonhos, objetivos e aspirações, é bom que você gaste um pouco mais de tempo nisso. E veja se isso realmente significará algo para você, mesmo depois de 25 anos, 50 anos. Se você estiver no seu leito de morte, isso ainda significará algo para você? Você deve olhar para isso. O que quer que você esteja aspirando, o que quer que esteja sonhando, quaisquer que sejam as metas que estabeleceu, isso realmente significará algo, porque a maioria dessas metas são armadilhas. São apenas armadilhas. Você entra e é apenas uma rua de mão única, você não pode voltar atrás. Eu quero que você olhe para isso. Porque muitos deles são mais velhos do que você pergunta a eles, com o que sonhavam aos 18 anos? Eles têm sorte de não ter se tornado realidade. Yes or no? Sim ou não? Se tudo o que você deseja e sonha se torna realidade em sua vida, você poderia viver com isso? Felizmente, muitas dessas coisas foram filtradas e nunca se tornaram realidade, não é? Então, será muito bom se alguém da sua idade, se eles quiserem decidir e fixar os objetivos de suas vidas, será muito bom se eles derem uma pausa de toda a influência que está ao seu redor. Influências sociais, influências familiares, outras influências. Retirar-se em algum lugar. É por isso que há um ashram. Retire-se em algum lugar. Sentar-se, meditar, deixar-se conduzir a um certo nível de clareza e alegria. Quando você estiver muito feliz e claro, você deve decidir. Não é em desespero que se estabelece metas. As metas desesperadas que você definirá significarão muito para você naquele momento. Amanhã de manhã você olha e não sabe o porquê de estar envolvido com isso, então será bom. Se você está resolvendo a sua vida, é melhor que você faça isso quando estiver muito, muito tranquilo, feliz e com a consciência tranquila, não é? Não influenciado por nada à sua volta. Simplesmente por si mesmo. Sente-se e decida o que é que você realmente quer se tornar em sua vida. O que será de valor duradouro para você? Não para outra pessoa, para você. E você não tem que construir uma personalidade para isso, você se esforça para isso. A persona necessária virá. Você deve entender o que é uma personalidade. A palavra personalidade vem da palavra persona. Persona em grego significa, ou em latim, desculpe, é uma máscara. Esta é uma máscara que eles costumavam usar em teatros antigos. Agora as mesmas pessoas vão desempenhar muitos papéis. Digamos que Ramayana está acontecendo. Você tem que desempenhar o papel de Rama, Sita e Lakshman também. Para tudo há uma máscara. Você segura essa máscara e fala como Rama, depois a mantém abaixada. Segura essa máscara e fala como Sita, depois a mantém abaixada. Segura isso e fala como Hanuman e a mantém abaixada. Foi assim que as peças foram feitas. Portanto, são essas máscaras que foram referidas como persona. Então, personalidade significa: você segurou uma máscara e a máscara ficou presa no seu rosto. Você não poderia retirá-la. That means you have a personality. Isso significa que você tem uma personalidade. A personalidade é algo que as pessoas estão tentando desenvolver porque elas não têm senso de ser. Em vez da coisa real, você está tentando concretizar a coisa falsa. Se você está em contato com o seu ser, para que você quer uma personalidade? Não é necessário. Você pode ser tipos diferentes de personalidade em lugares diferentes. Você, na verdade, já é. Ou você está preso a uma personalidade? Algumas pessoas são. As pessoas que são simplistas em suas mentes têm apenas uma personalidade. Outros têm personalidades diferentes em diferentes áreas da vida, não é?
Se você tivesse me visto antes, como em 1999, isto é, antes da consagração do Dhyanalinga, eu era um tipo de pessoa completamente diferente, ok? A tal ponto que tudo em mim era tão diferente. Bem, antes disso aconteceram coisas que estavam além de mim, mas isso era consciente. Naquela época, eu estava focado em direção a um certo propósito e eu era de uma certa maneira. Depois, nunca pensei que viveria além disso, mas, de alguma forma, as coisas aconteceram. Então eu pensei, ok, agora que o trabalho acabou, deixe que eu mude a minha personalidade completamente. Para cumprir isso, eu tinha adquirido um certo tipo de personalidade. E agora que acabou, eu pensei, deixe-me mudar. E eu disse às pessoas à minha volta, veja, eu vou mudar minha personalidade, não fique chocado, eu ainda sou o mesmo cara. Eles disseram que não havia problema nisso. E eu disse apenas, aguente firme, porque as coisas irão mudar. Tudo em mim irá mudar. O modo como eu opero mudará, o modo como falo mudará, a maneira como eu me visto mudará, a maneira como faço tudo mudará. Eles disseram que não havia problema, nós te conhecemos, nós te amamos e assim e assim. E eu disse, tudo bem, aguente firme, porque quando as coisas mudam, as pessoas caem fora. Muitas pessoas caíram fora, porque não podiam acreditar. Onde está aquela pessoa que eles conheciam? Essa pessoa simplesmente evaporou, sabe? Esta é uma nova pessoa. Eles não puderam se identificar com essa nova pessoa. Eu lhes disse e mudei. Apesar disso, eles caíram fora. Muitos deles que eram tão queridos para mim e muito próximos a mim, eles caíram fora. Porque eu mudei tão dramaticamente e eu disse a eles que iria mudar. Porque uma face do trabalho acabou. Agora é hora de mudar minha personalidade. A minha aparência, a forma como me visto, a forma como falo, a forma como sou, tudo sobre mim. Mudou até a comida que eu gosto. Mudei a minha personalidade, por isso eu pensei, vou mudar a minha comida também. Então a personalidade é algo que você assumiu, mas você ficou tão inconsciente a respeito disso que acha que é real. Você está perguntando como desenvolver, isso significa que você está inventando, certo? Outra palavra para desenvolver é inventar, não é? Você está inventando. Invente da maneira que for mais adequada ao seu tipo de atividade, mas você deve ser capaz de depois abaixá-la. Se ficar grudada no seu rosto, então torna-se miséria. Então todo o sofrimento virá até você. Você pode assumir qualquer tipo de personalidade, mas quando quiser mantê-la baixa, você deve ser capaz de mantê-la baixa. Havia um sábio. Ele era tão sábio. As pessoas foram até ele e multidões se reuniram. Então o rei foi até ele e viu que um homem tão sábio deveria estar em sua corte. Então ele disse ao sábio, você deve vir e se tornar o meu primeiro-ministro. Porque um homem sábio como você não deveria desperdiçar tempo sentado debaixo de uma árvore, você deve ser útil para o povo. O sábio disse, tudo bem, mas eu tenho uma condição. Você deve me dar um quarto em seu palácio, onde todos os dias passarei 1 hora. Você nunca deve espreitar aquele quarto, você nunca deve me perguntar do que se trata, você nunca deve invadi-lo, nem coisa nenhuma. Este quarto deve ser deixado inexplorado por você, seus servos, seus agentes secretos e todos. O rei pensou que isso não era um problema. Qual seria o problema? Você quer o seu quarto, por que eu iria querer olhar para dentro do seu quarto? Fique com ele. Então, sempre que havia uma reunião importante, esse homem, que é um sábio e agora se tornou ministro, então ele está vestindo roupas apropriadas para o palácio. Mas entra neste quarto e se tranca por 1 hora e sai. Alguns meses e anos se passaram. Mas depois disso, a curiosidade dos reis, você sabe, eles até nos levaram a Marte. Ele quer saber o que diabos ele está fazendo lá dentro.
Então os rumores começaram por todos os lados. Ah, ele está fazendo algo, ele tem alguém lá dentro, talvez ele seja um agente inimigo, de repente ele pousou aqui, o que ele está fazendo lá, o que ele está fazendo lá. Todo mundo, todo o palácio começou a zumbir sobre o que ele estaria fazendo naquele quarto. Todo mundo queria ver o que havia no quarto, mas estava sempre trancado. Ele entra, passa um tempo lá e sai. Especialmente quando algo importante deve ser feito, ele entra lá. Todo tipo de rumores se passou. Então, um dia, o rei não conseguiu se segurar. O rei perguntou a este homem: "Quero ver o que há naquele quarto." Ele disse: "Bem, você me fez uma promessa, se você quebrar a promessa, eu vou embora." Então ele se conteve. Ele não queria perder o homem, ele era muito sábio. E depois, o outro cortesão dele começa a falar: "Como você pode permitir isso? Não sabemos o que se passa lá dentro, pode ser perigoso, pode ser isto, pode ser aquilo." Um dia, quando ele não estava lá, abriram a porta e entraram. Eles olharam em volta, o quarto estava vazio, sem móveis, sem nada. Apenas um quarto vazio. Eles olharam, nada. O que ele faz aqui? Depois, num canto, eles viram, você sabe, roupas gastas, penduradas ali, e uma tigela de mendigar. Eles saíram. Eles não conseguiram entender o que era aquilo. Então ele entrou. Ele disse: "Bem, você queria ver, você já viu." O rei perguntou: "O que você faz aqui?" Ele disse: "Sempre que eu quero tomar qualquer decisão importante, eu venho aqui, uso minhas roupas gastas e sento-me com uma tigela de mendigar. Claramente, sabe, eu não quero ser tomado por todas essas coisas do palácio. Eu quero que minha sabedoria não se perca nessas roupas e nessas joias e nessas coisas. Então eu venho aqui, uso essas roupas, sento-me com minha tigela de mendigar, tomo as decisões e depois saio. Agora você quebrou a promessa," e ele foi embora. Então, é isso que é meditação para você. Todos os dias, quando você se senta, você se desmonta. Você não tem nada o que fazer sobre isso. Se você se sentar lá simplesmente... Veja, qualquer coisa que seja inventada precisa de seu constante suporte, não é? Veja, suponha que você diga uma mentira. Precisa de constante suporte para continuar, não é? Mas se algo é verdade, você pode até esquecer, mas ainda está lá, não é? Você entende o que estou dizendo? Se algo é verdade, mesmo que você esqueça, ainda estará lá. Não há problema. Mas se é uma mentira, você tem que continuar a mantê-la. Sua personalidade é uma mentira. Seu ser, sua existência é a verdade. Você não precisa continuar a mantê-la. Isso estará lá de qualquer maneira. O que você cria, pelo bem da sociedade, para funcionar na sociedade, você precisa de um certo tipo de maquiagem. Você deve ser capaz de mantê-la abaixada. Se você vai para a cama totalmente maquiado, então há algo de errado com você. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!